Olá estudante, eu sou o professor Hercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Esse é o nosso segundo vídeo, a parte 2 da nossa maratona de educação sexual aqui no canal. Se você não assistiu o primeiro vídeo, seja humilde, comece do zero, vai lá, assiste, porque senão você não vai entender nada do que a gente passar nesse vídeo aqui. Então precisa assistir aquele primeiro para depois assistir os outros, beleza? Nós vamos estudar hoje o sexo na história ocidental. A gente vai fazer um breve sobrevoo sobre alguns aspectos da história do sexo na nossa sociedade ocidental. Por que falar do sexo na sociedade ocidental? Porque a gente precisa tirar uma fatia da história para falar sobre ela. Se a gente for falar da história inteira, a gente vai levar séculos e séculos falando, tá? Então, nós vamos falar sobre o sexo na história ocidental, que é a nossa história, ok? Bora lá! Se já gostou do tema, deixa o seu like aí, senão tu esquece, beleza? A visão bíblica do homem, do corpo e da sexualidade. Por que a gente vai falar da visão bíblica? Porque a nossa sociedade ocidental é construída baseada nos valores religiosos, nos valores cristãos, judaicos do mundo, certo? Então assim, como é que o sexo era visto na religião de Israel? Nas origens da religião de Israel. Quando a gente fala da religião de Israel, a gente está falando do judaísmo, certo? Então nas origens do judaísmo. Quando a gente fala das origens do judaísmo, a gente está falando de Abraão, Sara, aquele início do judaísmo ali, tá? Os primeiros hebreus, os primeiros judeus, tá? O início do povo de Deus ali, para quem é cristão ou judeu, certo? O que acontece? Vamos relembrar um pouquinho da história bíblica, tá? Abraão era um idoso que era casado com Sara, outra idosa. Deus fala com ele e diz que ele será o pai de muitos povos. Abraão dá risada disso porque ele já é velho, a sua esposa já é velha, mas Deus diz que vai dar tudo certo. E Abraão, então, tem filhos e ele começa, então, toda essa história e acaba tendo Isaac, Ismael e assim por diante, né? Os outros filhos, né? Então, gerou todo o povo de Deus, tá? O que acontece? Nisso daí, o povo começou a construir uma visão sobre o sexo a partir disso daí, tá? E como é que era essa visão? O sexo, nas origens da religião de Israel, é bom e serve para a alegria do ser humano e a participação na criação. Para a alegria do ser humano. Eu preciso mexer nesse slide aqui e colocar para a alegria do ser humano, tá? Porque uma vez, numa aula, ou numa prova, uma estudante, ela colocou assim: o sexo servia para a alegria do homem, vírgula, da mulher não. Quando eu falo do homem aqui, eu estou falando do ser humano, tá? Então o sexo é bom, serve para a alegria do ser humano e a participação na criação. Ou seja, o sexo é bom, alegra o ser humano e faz com que o ser humano participe da criação, ou seja, ajude a Deus Todo-Poderoso a continuar criando a humanidade. Quando um casal faz sexo, um casal se abre à vida, engravida e ajuda a Deus a continuar criando a humanidade. Essa é a visão do sexo das origens da religião de Israel. Depois disso daqui, a gente vai para uma outra parte da história, um pouco mais adiante, que é quando os judeus, esse povo hebreu, ele é exilado na Babilônia. A Babilônia é um lugar, tal. E assim, o que acontece? Quando ele sofre esse exílio na Babilônia, então a gente está falando aqui do judaísmo pós-exílio, ele é exilado na Babilônia, e a partir disso eles têm uma outra visão sobre o sexo. Eles têm um contato com a cosmovisão dos persas. O que é cosmovisão? Visão do cosmos, visão do mundo, tá? Então, os persas viam um mundo com uma dualidade. Tudo para os persas era dual. Então, um mundo
ele é dividido entre duas forças, o bem e o mal. E para os persas, o bem tratava-se de um Deus todo-poderoso bom e o mal um Deus todo-poderoso mal, e que guerreavam entre si. E tudo era dividido em dois, o mundo inteiro era dividido em dois, o bem e o mal e tal. Inclusive o ser humano era dividido em dois, corpo e alma. A alma ficava do lado bom do ser humano e o corpo era do lado ruim do ser humano. A alma servia a esse Deus todo-poderoso bom e o corpo servia a esse Deus todo-poderoso mal. Então o mundo era dividido em dois. Tá? O que acontece? O sexo passou a ser visto como algo puramente do corpo. E por ser algo do corpo, era algo ruim. Porque para eles, as coisas da alma precisavam ser elevadas e as coisas do corpo diminuídas. Por quê? Porque as coisas da alma eram as coisas do bem e as coisas do corpo eram as coisas do mal. O sexo sendo do corpo, o sexo era do mal. Então as coisas do corpo deveriam ser evitadas, por isso o sexo deveria ser evitado. E aqui surge então a busca pelo ascetismo. Ascetismo. O que é ascetismo? Ascetismo é um conjunto de exercícios espirituais que elevam a alma e diminuem o corpo. E a gente aqui está falando de jejum, penitência, coisas que ainda refletem hoje na nossa sociedade religiosa, certo? Então, o ascetismo é uma busca de exercícios espirituais que elevem a alma e deixem o corpo de lado. Porque o corpo deveria ser machucado, o corpo é ruim, é mau, e as coisas do corpo deveriam ser deixadas de lado. Por isso o sexo, no judaísmo pós-exílio, é visto como algo ruim, como algo do corpo, e por isso deveria ser evitado. Certo? Inclusive aqui, quando a gente fala de divisão, o homem, ele era dividido entre dois também, corpo e alma, ele era bom e ruim ao mesmo tempo, por isso que ele deveria ser... fazer esses exercícios para valorização da alma e desvalorização do corpo, né? A mulher, em uma visão machista aqui, ela tinha pouca coisa de alma, por isso ela tinha mais corpo, ela era mais inclinada a cometer o mal, ela só seduzia o homem, e o homem então caía nessa sedução e cometia as coisas erradas, cometia as coisas ruins. Lembrando aqui de uma visão machista antiga, certo? Falo aqui como eles falariam, ok? Agora a gente vai dar uma olhada nesse judeu reformado chamado Jesus de Nazaré. Então a gente viu o sexo no judaísmo antes do exílio, que era bom, servia para a alegria do ser humano e ajudava o ser humano a participar da criação, ajudava Deus a criar. Depois o sexo pós-exílio, o sexo é ruim porque é coisa do corpo, as coisas do corpo deveriam ser evitadas. E agora o que esse judeu reformado, que é chamado Jesus de Nazaré, o que Jesus fala sobre o sexo? O que ele fala sobre o sexo? Vamos lá. Jesus não fala muito sobre o sexo, mostrando que o assunto é periférico. O que é uma coisa periférica? Olha esse relógio aqui. O centro desse relógio está ali, o eixo dos ponteiros. E os números estão na periferia do relógio. O que é periferia? É uma coisa distante do centro. Isso é periférico. Isso é periferia, tá? Tem gente que acha que bairro de periferia é outra coisa. Não, bairro de periferia são bairros que estão em regiões distantes do centro. Isso é periférico, tá? Jesus não fala muito sobre o sexo, mostra, portanto, que o sexo não é o centro da vida humana. O sexo é periférico. Ninguém morre sem sexo. Ninguém morre sem sexo. Isso é fato, isso é verdade, tá? Tem adolescente aí, 15, 16 anos, desesperado porque ainda não fez sexo. Calma, gente. Ninguém vai morrer sem sexo. Espera. Calma. Certo? Não precisa se desesperar. Então, o sexo não é o centro da nossa vida, tá? E as atitudes de Jesus mostram naturalidade e desembaraço. Jesus encostava em pecadores, Jesus jantava com prostituta, conversava com esse pessoal, mostrando desembaraço. Então, a gente precisa falar de sexo assim, sem embaraço, de forma bem desembaraçada, quebrando tabus, sem problema nenhum. Né? A gente não se torna
pior ou melhor quando a gente fala de sexo. É algo natural, é algo normal que precisa ser falado, certo? E a base de tudo para Jesus é o amor. Por isso que o sexo para Jesus, ele tem que ser vivido no amor. Então o sexo é fruto do amor, é doação de vida. Quando alguém decide doar a vida para outra pessoa, aí essa pessoa doa o corpo. E não o contrário, né? Hoje a gente vê uma coisa invertida. Parece que eu primeiro dou o corpo para depois eu saber se eu vou dar a vida para essa pessoa. Certo? Então, esse é o pensamento de Jesus sobre o sexo. Agora a gente vai para a Idade Média. Judaísmo pré-exílio, judaísmo pós-exílio, Jesus e agora a Idade Média. Na Idade Média, duas figuras se destacam, tá? Santo Agostinho para os católicos e Santo Tomás de Aquino para os católicos. Para quem não é católico, Agostinho de Hipona, filósofo, e Tomás de Aquino, filósofo, tá? Então, os dois filósofos e teólogos importantíssimos para a história da filosofia medieval têm que ser estudados, tá? Então, essas duas figuras se destacam na Idade Média. Vamos ver o que eles falam sobre o sexo. Agostinho, ele traz a ideia da concupiscência novamente. Então, a concupiscência é uma inclinação natural do ser humano ao mal. Nós nascemos com esta concupiscência. Não é concupiscência, não, tá? É concupiscência. Nós nascemos com essa concupiscência, com essa inclinação a fazer o mal, essa inclinação a fazer o pecado. Ainda que nós queiramos viver bem, como diz São Paulo, né? Por que eu acabo fazendo o mal que não quero quando busco fazer o bem que quero? Porque nós temos essa concupiscência, essa inclinação a fazer o pecado. Então ele traz essa ideia da concupiscência novamente. E Tomás de Aquino traz a ideia de Aristóteles, né? A gente brinca aqui na filosofia que Tomás de Aquino batizou Aristóteles, né? É impossível ele ter batizado Aristóteles, porque Aristóteles viveu muito antes dele, né? Mas é uma ideia de que Tomás de Aquino pega as ideias de Aristóteles e cristianiza. Ele traz para o cristianismo as ideias de Aristóteles. E aqui uma delas é o ilemorfismo. Essa ideia de Aristóteles, do ilemorfismo, Tomás de Aquino traz novamente lá na Idade Média. O que é ilemorfismo? É uma teoria de que todas as coisas que existem no universo, tudo que existe, é constituído de ilé e morfé. Tudo que existe é constituído de matéria e forma. Tudo. Vamos a um exemplo. Já peguei nesse relógio aqui. A matéria desse relógio, plástico. A forma, relógio. Tem gente que diz, é quadrado. Não, a forma não é o formato. A forma é o que a coisa é, como a coisa se mostra, tá? Então é matéria e forma, tá? Isso aqui, por exemplo, matéria, vidro, forma, garrafa, vaso, jarro, sei lá. Então tudo que existe é constituído de matéria e forma. Isso aqui, essa televisão, matéria, plástico, vidro, forma, uma televisão. É o que a coisa, como a coisa se mostra, tá? O que faz a coisa ser a coisa, é a forma. Inclusive o ser humano. Para eles, o ser humano é constituído de matéria e forma, de ilé e morfé. O corpo é a matéria do ser humano e a alma dá a forma do ser humano. Então, é a alma racional, a alma, consciência racional, que faz o ser humano ser um ser humano. Que dá essa forma para o corpo. Que nos diferencia de outros animais, que a gente, observa o ser humano e diz, esse é um ser humano, ele não é um cavalo. Esse é um ser humano, ele não é uma porta. Ele é um ser humano, porque ele tem consciência racional. Tá? Então, assim, nessa ideia do ilemorfismo, todas as coisas são, ao mesmo tempo, feitas de matéria e forma. O ser humano, ao mesmo tempo, é constituído de corpo e alma. Não dá para separar. Não dá para separar. É tudo junto, corpo e alma. Quando a gente separa, tem coisa errada aí. Por exemplo, o professor Hercílio morreu. Estava aqui gravando o vídeo para vocês, deu um infarto, bum, caiu morto no chão. Aí vai ser feito o velório do professor Hercílio, né? E aí uma velha vai ligar para minha esposa, com certeza vai mandar uma mensagem para minha esposa, porque é hábito de velha, sempre tem uma velha, quando morre uma pessoa, uma velha manda uma mensagem assim, ou pergunta, né? Que hora chega o corpo? Sempre vai perguntar, sempre tem alguém que pergunta. Que hora chega o corpo?
essa velha, ela não vai perguntar para minha esposa que hora chega o Hercílio no cemitério. Ela vai dizer que hora chega o corpo do Hercílio no cemitério. Por quê? Porque houve já uma separação de corpo e alma, e aí é um corpo só, não é mais o Hercílio. Por isso que o ser humano precisa ser visto como corpo e alma, uma coisa só. Por que eu estou falando desse ilemorfismo aqui? O que tem a ver com sexo? Porque isso daqui vai trazer uma ideia que vai rebater aquela ideia do judaísmo pós-exílio. O judaísmo pós-exílio divide o ser humano em dois, corpo e alma, e o sexo é coisa do corpo, e por isso as coisas do corpo deveriam ser evitadas para que as coisas da alma sejam elevadas. Nessa ideia medieval aqui, não mais. O ser humano é visto como corpo mais alma, não dá para separar. Por isso que o sexo, nessa ideia aqui, é feito com o corpo e a alma, não só com o corpo. O sexo é coisa do corpo e da alma, e a gente sabe disso, né? O sexo é feito com o corpo e com a mente, com a alma. Se a tua cabeça não está a fim de fazer sexo, tu pode até fingir que está fazendo sexo, mas não vai fazer um sexo bom, porque a tua alma está em outro lugar. O teu pensamento, a tua consciência racional está em outro lugar. O sexo precisa ser feito com corpo mais alma, porque o ser humano é corpo e alma, certo? Por isso, aqui na Idade Média, o sexo é visto como algo natural do ser humano e prioriza-se a procriação. Lembrando que a Idade Média a gente vivia um contexto teocêntrico, religioso, por isso o sexo priorizava a procriação, certo? Ao mesmo tempo que o sexo é bom, o sexo é natural para o ser humano, prioriza-se a procriação com o sexo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, e se vocês não entenderam, vale a pena voltar ao vídeo e assistir mais uma vez. Se você gostou desse vídeo, galera, deixa o seu like aí. Se não é inscrito no canal, clica no meu rosto que está aparecendo aí, ó, e se inscreve no meu canal. Não custa nada, nadinha, só vai me ajudar. Um abraço, até a próxima, valeu!